Boa noite, igreja. Boa noite, você que está em casa. Nessa quarta-feira, nós estamos aqui reunidos para poder louvar e agradecer o nosso Deus, amém? Então, nós vamos começar abrindo no Salmos 84, que fala, que é tão amável. Então, que você possa abrir, você no seu cantinho, no seu lar com seus familiares, neste momento, e está lendo a palavra de Deus, está se alimentando, está com a sua mente ligada na fonte, que é a fonte de vida, que é o nosso Deus, amém? Então nós vamos ler Salmos 84, que fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado que habita na tua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra o caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol, é escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Senhor, nós confiamos em ti. Você que está aí, você confia em Deus? Então, esse momento de estarmos ligadinhos com o nosso Deus, é momento de estarmos abraçados com nossos familiares, é estar no seu aconchego da tua casa e ouvindo a palavra do nosso Deus. Porque bem-aventurados que habitam na casa do nosso Pai. Ele fala: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Que Deus vem nos acolher nesta noite, amém? Amém. Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado por nos acolher nesse momento. Obrigado por nos encher nesta noite, Senhor, com teu amor. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido fiel. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Então, Senhor, guarda, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor, poderosa. Senhor, vai de encontro a cada familiares, a cada um que está na sua casa, ouvindo, Senhor, esses louvores, que esses louvores possam chegar até a Ti, Senhor, que eles possam erguer as mãos diante da Tua palavra, diante dos Teus louvores, e Te oferecer, Pai, o melhor de Ti. Por isso que nós estamos nesta noite, porque nós olhamos para a cruz, e é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia! Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Aleluia! Que você possa adorar o nosso Deus. Que você possa exaltar esse Deus vivo, que tem nos confortado, que tem nos consolado nesses momentos de aflições. Aleluia! Aleluia, Deus. De sua obra vou cantar. Meu
recebi por sua cruz. Da morte me livrou, nos livra, Senhor, da morte. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz, falar que o Senhor sofreu por cada um de nós. De mente, atraiu e eu, palavras, me aproximo, quebrantado. Pela cruz, me chamou. De mente, atraiu e eu, palavras, me aproximo, quebrantado. O seu amor, impressionante é o seu amor. Como é impressionante o seu amor, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz. Que você possa declarar isto nesta noite. Coloque a mão no seu coração. O Senhor me atraiu por esse amor, por ser tão amoroso cada um de nós. O seu amor, a cruz, me chamou. Palavras, me aproximo, quebrantado. O seu amor, quebrantado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Queremos aqui estar quebrantados, Senhor, diante da tua presença. Senhor, queremos estar aqui, Senhor, reunido em tua presença com este amor. Queremos estar quebrantados. Aleluia, porque perto, Senhor, queremos estar de ti. Porque o Senhor falou: bem-aventurado o homem cuja a força e a esperança está em ti, Senhor. A nossa esperança está em ti. Por isso queremos estar pertinho de ti. Pertinho nesse momento, Senhor, nesse aconchego. Perto quero estar, Senhor. Perto quero te abraçar. Perto quero te sentir. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Queremos estar, Senhor. Junto aos teus pés, Pois prazer maior não há. pois prazer maior não há. Quero me render. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor. Tudo que há em mim, Oh, Senhor. Quero te ofertar, Senhor, nesta noite. mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que E não sou apenas servo, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. porque eu te louvarei. Não importa, Senhor, a circunstância. Oh, Te louvarei. te louvarei, Senhor. Não importam Não importa a circunstância, Senhor, que estamos aqui nesta
nesta noite. Não importa, Senhor, mas queremos te adorar. Te adorarei, Senhor. Somente a ti. Somente a ti. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Te louvarei. Que você possa declarar isso ao Senhor nesta noite. Eu te louvarei, Senhor. Não importa, Senhor, a circunstância. Não importa o que está acontecendo. Mas eu quero te louvar. Te adorarei. Te adorarei, Senhor. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Vamos cantar perto, quero estar. Aleluia. Perto quero estar. Declare isso para o nosso Deus. Junto aos teus pés toda manhã, Senhor. Todos os dias. Pois prazer maior não há. Prazer maior Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, ó Senhor, quero te ofertar. é tão pouco, Senhor, o que fazemos para ti. Mas ainda é pouco Que eu sei. se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, Adorarei ti. somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Tu és o nosso exército, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Por isso queremos estar pertinho de ti, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é o rei do meu coração. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Aleluia, Senhor. Porque eu te buscarei todos os dias. Senhor, eu não quero me cansar. Eu quero todos os dias estar te buscando, Senhor. Porque o Senhor dos exércitos, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Rei do meu coração. Seja a nossa e a sua fortaleza nesse momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Adore esse Deus. Adore, Senhor. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu, seja o nosso esconderijo. Seja meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, Ele é bom.
o vento a soprar, sopra a voz a ecoar. Oh, minha canção, vem no meu coração. Seja o fogo, Seja o fogo a queimar, a voz a ecoar. oh, minha, Porque Ele é bom, tu és bom, Tu és bom. bom, tu és bom, bom, Vem do meu coração, seja o vento a soprar, me ancorar no mar. oh, minha canção, vem do meu coração, seja o fogo a queimar, A voz a ecoar, oh, minha canção, Tu és bom, e Tu és bom, e Tu és bom, e Tu és bom. Ele tem sido bom com você. Ele tem sido fiel com você. Que Ele não te abandona. Ele não esqueceu de você quando você está clamando dentro de casa. Quando você acorda dentro de manhã e clama o nome dEle. Ele não te deixa abandonado, Ele te consola. Que nesta noite, que o consolo chegue até o seu lar, até onde você estiver. Tu não nos abandona. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Porque eu sei que o Espírito Santo vai em todo lugar. Sobre a nossa nação, sobre a nossa casa. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tu não me deixarás. Você pode declarar isso para Ele. Tu não me deixarás. não me deixarás jamais. Tu não. Tu nunca. Mesmo que nós nos te abandonamos, mas o Senhor não nos abandona. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, e Tu és bom, bom, tu és bom, bom, e Tu és bom. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo nosso respirar. Obrigado por fazer presença neste lugar. Obrigada que você possa abraçar quem está aí do seu lado. Abraçar e dizer o quanto você ama, o quanto você zela pela sua família. Amém? Boa noite. Que você fique com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Boa noite a todos. Quero saudar os irmãos que estão em casa e também aqueles que estão aqui conosco nessa gravação do culto de quarta-feira. Meu querido irmão, nós queremos nessa noite trazer uma reflexão para você que está na sua casa assistindo o nosso culto e também recebendo de Deus as bênçãos que nós estamos aqui declarando sobre a sua vida. Eu quero trazer uma reflexão que diz como título: a crise revela quem somos. Eu gostaria que você pudesse, aí na sua casa, repetir comigo esse tema: a crise revela quem somos. Pois bem, meu querido irmão, estamos vivendo um momento um tanto estranho aqui no mundo inteiro, e estamos sentindo isso aqui no Brasil, aqui em São Gonçalo, e algumas coisas têm me chamado a atenção a respeito dessa temática, porque estamos vivendo uma crise de grandes proporções, porque a crise nada mais é que quando a nossa alma vai chegando a um beco sem saída. A crise é muito mais que uma tribulação, porque a tribulação ela ainda pode encontrar uma solução, mas a crise ela é o ponto final de uma tribulação. É quando você chega a um estado onde você não enxerga mais saída, então você tem um nó na sua alma. Então eu posso declarar que a crise é como se a nossa alma fosse encurralada em uma situação onde nós consideramos não haver mais saída. E por que eu coloquei esse tema, a crise revela quem somos? Porque estava ouvindo uma reportagem nesse dia, e nessa reportagem, querido, me chamou a atenção a situação de uma senhora. Esta senhora foi entrevistada de uma certa distância por um repórter, e o repórter perguntou àquela senhora como ela estava fazendo a sua quarentena, e ela estava no terraço, e ela respondeu então ao repórter. Ela disse: olha, eu não sei como passar por esse problema, porque a minha luz ela foi cortada, a minha água também foi cortada, e o meu gás está acabando, e eu tenho 3 filhos e não tenho marido. Aquela palavra daquela mulher me fez refletir a situação de milhares de pessoas no mundo inteiro, e pessoas que foram viajar, ficaram presas em aeroportos, dormindo dentro de aeroportos, implorando ajuda de embaixadas, pessoas que tinham dinheiro para poder projetar uma viagem, mas também pessoas humildes que viviam por conta própria, pessoas que trabalhavam com o seu negócio de maneira autônoma, e também pessoas que foram dispensadas por sua empresa de maneira a não receber salário. E todos esses pensamentos me fez pensar sobre esse tema, incluindo essa reportagem dessa senhora, que ela dizia que estava sem gás, sem luz, e também a sua água tinha sido cortada. Eu fiquei imaginando o que se passa no coração de uma pessoa quando a sua tribulação chega a um limite onde ela entende que isto é uma crise. E a crise nada mais é de que o beco sem saída da alma. Por que, amados, a crise revela quem somos? A verdade é que a crise ela é como se fosse um raio-x que vasculha o nosso interior. Ela aperta a nossa alma de tal maneira que nós colocaremos para fora toda a verdade daquilo que eu sou. Então, são as crises que vão revelar a minha capacidade de murmuração. São as crises que vão revelar a minha capacidade de apavoramento. As crises vão revelar a minha fé em Deus. As crises vão revelar a maneira como eu
tenho esperança, se essa esperança ela é alargada, ou se essa esperança ela é apenas uma pequena motivação e não é esperança. Então, perceba que a crise ela tem essa propriedade de revelar em nós aquilo que nós somos. É bem verdade que vivemos uma fantasia, e há uma poetisa chamada Gabriela Mistral que ela diz o seguinte: nós sempre vivemos uma vida idealizada, que não é a vida real. Então ela dizia que todos nós temos duas vidas, uma vida idealizada e uma vida real. A vida idealizada é aquela, meu querido irmão, que nós temos dinheiro no bolso, nós temos o nosso carro e nós podemos teatralizar um tipo de vida idealizada, aonde parece que está tudo bem. No Facebook tiramos fotos sorrindo, no Instagram tiramos fotos passeando. Então nós temos uma forma de ludibriar, de driblar, de criar ali uma ilusão de uma vida equilibrada. Mas a verdade, querido, é que a crise vai jogar por terra toda a teatralização. A crise vai jogar por terra tudo aquilo que eu sou de verdade. E por mais que eu tento teatralizar, que eu tento fingir, e por mais que eu tente me esconder debaixo de uma ideia que venha demonstrar que eu sou uma pessoa próspera, uma pessoa fluente, uma pessoa cheia de capacidade, na verdade a crise vai revelar o contrário, vai revelar o despreparo espiritual que eu tenho, a necessidade espiritual que eu tenho, a necessidade de unidade que eu tenho, a necessidade de afeto que eu tenho. Então, por isso que eu quero nesta noite dizer que a crise, ela revela quem somos. É interessante, quando eu estava pensando sobre este tema, veio à minha cabeça a história de Elias. Elias, ele era um protótipo de um crente super-herói. Elias, ele figura na Bíblia, na galeria dos heróis. Porém, Elias figurando na galeria de heróis, isso não foi o bastante. Elias tinha uma conexão com Deus incrível, e ele pedia coisas a Deus, e Deus fazia. Porém, as crises que Elias enfrentara, essas crises trouxeram para Elias momentos de conflitos interiores. Então, Elias se revelou na crise, Elias se apavorou na crise, Elias foi para o deserto na crise, Elias teve vontade de morrer na crise, Elias se escondeu numa caverna na crise. Veja, Elias era o padrão do crente que todos nós queremos ser. Elias era o padrão do herói espiritual que todos nós almejamos ser. Porém, Elias passou pelo raio-x da crise, que a crise é a tribulação que é insolucionável. A crise é o beco sem saída de uma tribulação que se aprofunda. E quando Elias se viu em crise, Elias perdeu a sua orientação espiritual, a sua orientação psicológica. Elias, então, ele se revela uma pessoa debilitada, carente, por várias razões. Porque ele sentia fome, porque ele sentia sede, porque ele tinha medo de morrer. Então veja, Elias foi testado e ele demonstrou, revelou o que ele era. Então veja que não há um padrão de um crente super-herói que não sofrerá nenhum tipo de danos em meio a uma crise. Todos nós sentiremos o peso de uma preocupação, o peso de uma tribulação e o peso de uma crise. Não existe pastor e nem um membro novo convertido que possa dizer: olha, eu sou maior, eu sou mais forte. Porque toda tribulação aprofundada, toda tribulação continuada, toda tribulação alargada, ela leva a uma crise e faz qualquer um crente de 40 anos de membros, sendo pastor ou não, sendo de um cargo elevado ou não, ele vai sentir o peso e ele vai se revelar quem realmente ele é.
eu lembro que Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, o que dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou outro alguns dos profetas. Jesus, quando perguntou isso, ele estava inquirindo para saber como as pessoas pensavam sobre ele. E às vezes nós queremos que as pessoas pensem sobre nós o melhor que nós queremos. Aquele que canta melhor, aquele que prega melhor, o melhor profissional, o melhor vizinho, aquele que joga bola melhor, aquele que tem uma expertise melhor profissional, aquele que tem um carro de ponta, um carro de última geração, um carro que tem computador de bordo. Às vezes a nossa performance que nós queremos que as pessoas reconheçam, ela é falsa. Então quando você pergunta o que pensam as pessoas de mim, às vezes as pessoas pensam de você somente aquilo que você mostra que você é. Porém, quando você passa uma tribulação, quando você passa uma crise, tudo isso cai por terra, porque você vai revelar realmente quem você é. Então, vamos chegar a um texto que está no livro no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17, e nós vamos encontrar aqui no verso número 8, quando Elias estava muito amedrontado, e estava sentindo muita fome e também sede. Elias, ele foi um profeta muito usado por Deus para pregar contra o rei Acabe, que era o rei do reino do norte, chamado Israel. Nesse tempo, o rei Acabe, ele era um rei muito mau, e foi o pior dos reis de Israel. Rei Acabe era um rei idólatra. Rei Acabe casou com uma mulher que era pagã, chamada Jezabel. E rei Acabe, não só ele era idólatra, não só casou com uma mulher pagã, rei Acabe também era mau. Rei Acabe mandava matar. Rei Acabe perseguia aqueles que serviam a Deus de maneira correta, para que ele pudesse cumprir os seus projetos, os seus ardis, os seus projetos de idolatria, os seus projetos de tirania. E Elias então foi levantado por Deus para pregar contra esse rei malvado, esse rei que não agradava ao Senhor. Então Elias, pregando contra o reino do norte, Elias profetizou que viria fome, que viria seca, estiagem, não haveria água e também faltaria comida. E tudo isso veio para acontecer também no reino de Israel. Mas Elias profetizou isso e realmente começou a acontecer. Mas Elias estava lá. Elias profetizou sobre não chover, mas Elias estava lá quando não tinha água. Elias profetizou sobre fome, mas Elias estava lá naquele período de fome. Então veja, Elias estava também sendo alvejado pela própria profecia, pela própria ira de Deus sobre Israel. Elias estava lá. Como também nós estamos sendo envolvidos pela crise em que passa a nossa saúde no Brasil, por causa do coronavírus. A igreja também sofre, a igreja está aquartelada em casa, você está aprisionado por questão de segurança da sua casa, mas também você está sem trabalhar, está sem salário, o seu patrão não pode te pagar. Então veja que ao mesmo tempo que o reino do norte passava por aquele problema, Elias, como um servo de Deus, ele sofria os resquícios desse problema. Como também nós sofremos também os resquícios dessa crise que está havendo em nosso Brasil e no mundo, dessa doença que está sendo transmitida para muitas pessoas. Então veja que, embora você seja crente, embora você seja um servo de Deus, Deus não te livrará das situações que abrangem a terra. Então você passará por elas também. É nessa hora que Deus vai observar quem você é, porque a crise vai revelar quem você é. Então nesse texto do capítulo 17 e do verso 8 em diante,
Elias estava muito triste, preocupado, porque ele estava faminto, estava com sede. E aqui no verso 8, diz a Bíblia que vem a palavra do Senhor para Elias. Então, diz a Bíblia, então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, dispõe-te até Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então Elias se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive, ó Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, senão um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Veja agora, meu querido irmão, que Elias estava passando por uma fragilidade física. Elias estava com fome, Elias estava com sede. Então Elias já estava revelando que aquele super-herói que a Bíblia apresentava também tem os seus traumas e dificuldades. Elias naquele momento não tinha comida, Elias não tinha água naquele momento. Então é possível que um crente que ora, que Deus fala com ele, um crente cheio do Espírito Santo, um crente que tem muitas experiências com Deus, ele passe por tribulações, ele sinta o peso da tribulação. É possível, ele estava sentindo a necessidade de se alimentar e a necessidade também de beber água. Mas quando ele chega a Sarepta, que é de Sidom, diz a Bíblia, ele encontra uma mulher numa situação muito pior do que a dele. Diz a Bíblia que esta mulher, ela era uma mulher viúva. Ponto número 1, esta mulher era uma mulher totalmente abandonada pela sociedade, porque era viúva e a lei isolava essa mulher como uma pobre coitada, porque não tinha marido. Então ela era uma mulher abandonada no sentido social. Ponto número 2, ela tinha um filho, e essa mulher tinha um filho, logo ela tinha que lutar pelo filho. Mas no ponto número 3, ela também estava experimentando um momento onde não havia água e não havia comida. Mas coincidentemente, ela tinha um bocadinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Agora veja que estranho, chega agora o herói da fé, chamado Elias, passando também dificuldades. Então eu falo para você que não existe pastor e nem membro humilde, não existe porteiro, não existe obreiro, bispo, pastor, divindade, apóstolo. Todos nós passamos tribulações, temos medos, temos sentimentos negativos, revelamos quem nós somos nos momentos das tribulações. E para isso não existe cargo e nem nada que vai impedir que você revele as suas fragilidades. Elias estava frágil e encontrou uma mulher 10 vezes mais frágil que ele. Interessante que foi aquela mulher que Deus orientou que Elias pedisse ajuda. Elias vai pedir ajuda a uma mulher que estava muito mais frágil que ele. Então Elias diz para aquela mulher: olha, mulher, me dá um pouco de água. Aquela mulher estava abatida, ela estava totalmente desfigurada pela fome e pela sede. Uma mulher que não se alimentava direito, cuidando do seu filho. Então aquela mulher, ela vai e obedece ao profeta. Ela pega um pouco de água e dá para o profeta. E na sequência o profeta diz para ela: mulher, faça também o seguinte, faça um bolo para mim. Aquilo foi fatal, porque ao pedir àquela mulher tudo que ela tinha, ao pedir àquela mulher o pouquinho de farinha que ela tinha, o pouquinho de azeite que ela tinha, aquela mulher se manifesta e diz: olha, meu senhor, eu não tenho nada para comer. O que eu tenho é um pouquinho de farinha
e um pouquinho de azeite, para que eu faça um pequeno bolo, eu e meus filhos vamos comer, e logo na sequência morreremos. Perceba agora que nós temos duas crises demonstradas nesse texto. Primeiro era Elias, que estava passando uma crise de fragilidade física e psicológica. Agora temos uma mulher que está no estado mais avançado. Essa mulher está dizendo: eu morrerei. Veja, irmãos, há pessoas que estão pensando em suicídio, há pessoas achando que não vão conseguir passar por esse momento de tribulação, há pessoas que estão amedrontadas, há pessoas com síndrome de pânico. E a minha esposa, ela trabalha como assistente social em uma clínica da família no Catete, e ela estava me contando esta semana que aumentou o número de pessoas que vão até a clínica pedir remédios de psiquiatras, remédio para dormir, remédio para ficar dopado, remédio para fugir dos problemas, remédio para ansiedade, e aumentou de maneira substancial o número de pessoas, a romaria de pessoas indo à indo à clínica para solicitar remédios que vão dopá-la para passar por esta crise. O medo, o pânico e o pavor são os emblemas desse momento atual que estamos passando. Então veja, nesse texto, nós temos duas imagens aqui. Em qual delas você se encaixa? Primeira imagem é de um herói da fé, fragilizado com fome, fragilizado psicologicamente, fragilizado com sede, fragilizado com fome. Era um herói da fé, era um crente cheio de Deus. Na outra ponta da cena, nós temos uma mulher viúva, magrinha, quase morrendo. Essa mulher tinha um filho, a sua última alimentação era comer e morrer. E essa mulher estava declarando: nós morreremos, é o nosso fim. Então analise. Há pessoas que estão no nível de tribulação muito mais avançado que você. Você ainda tem gás na sua casa. Você ainda tem um patrão pagando o seu salário. Você ainda tem um carro na garagem para socorrer a sua família. Você ainda tem parentes que podem te ajudar. Você ainda tem pastor que está se comunicando com você, ou você sabe que pode contar com ele, ou com outros pastores, ou com outros amigos. Mas há pessoas perto de nós que não tem com quem contar. Há pessoas perto de nós que estão preocupados porque a sua despensa está vazia, porque o seu gás está acabando, porque a sua luz vai ser cortada e não tem como pagar. Então, para esta pessoa, a crise é muito mais profunda do que para você. Eu falei no começo da mensagem, crise é o beco sem saída da nossa alma. A crise é a tribulação alargada e prolongada quando não há mais solução. Então a tribulação, ela é um sentimento de que nós temos esperança que vai passar. Mas a crise é quando a sua alma se tranca dentro de si mesmo e ela reconhece que não conseguirá passar daquele ponto, pois é um beco sem saída. Essa era a situação da mulher. Para Elias não, para Elias, ele sabia que a mulher podia alimentar ele. Mas para aquela mulher, alimentar Elias era o fim para ela. Ela sabia que ela estava ajudando aquele homem, mas para ela seria a derrota final, seria o fim de tudo. É interessante que eu tenho recebido alguns telefonemas, e pastor é assim, né? Recebe ligações, e recebi uma ligação de uma senhora, e disse: olha, pastor, há uma vizinha aqui no meu prédio, ela mora sozinha, ela não tem filho, o marido morreu, é uma viúva. Esta senhora está com as varizes estourando e sangrando pela casa. E ela é de idade, eu não sei como ajudá-la. Será que o senhor pode vir aqui para ajudar essa senhora, a minha vizinha?
Eu não tenho condições, minha coluna está ruim para ajudá-la. Será que o senhor pode conseguir uma cadeira de roda? Será que o senhor pode conseguir uma internação para ela? Porque ela anda um pouquinho, o sangue vai jorrando, suja a casa toda, as varizes estão estourando nas suas pernas. Aquilo doeu o meu coração, porque é uma situação de muitas pessoas. Pessoas de idade, no limite da sua saúde, pessoas enfrentando crises terríveis. E quando foi ontem, uma outra pessoa me ligou: olha, pastor, eu não sei o que fazer, porque as minhas compras já acabaram, e o meu gás já acabou, eu não sei o que fazer. E, irmãos, a gente fica numa situação, porque o nosso coração, ele se dissolve, ele fica abatido quando você ouve a tribulação dos irmãos. Então, você começa a imaginar que quando uma pessoa chega numa situação dessa, ela entra num estado aonde não consegue mais sair. Então ela se apavora, ela tem medo, ela deseja morte, ela deseja sentimentos ruins. E foi isso que essa mulher viúva sentiu quando Elias, o homem de Deus, pede a ela tudo que ela tinha, o pouquinho de farinha e o pouquinho de azeite. Mas eu quero te contar uma coisa, que em meio daquela crise, Deus estava lá. E eu quero que você fale isso na sua casa. Diga assim, ó: no meio da crise, parece que é um beco sem saída, mas Deus é a saída de emergência no beco sem saída. Deus, ele vai abrir uma porta de emergência no beco sem saída que você está vivendo. Deus, ele vai criar uma estratégia para que você tenha vitória. Creia nisso, meu irmão, porque o nosso Deus é o mesmo e ele não mudou, e ele continua agindo no presente como ele agiu no passado. Creia nisso, meu querido irmão. Aquela mulher, ela revelou o que ela era. Ela estava amedrontada. Elias também revelou o que ele era. A crise revelou que Elias era um homem de Deus, com medo, com fome, com um diagnóstico de sede. A sua vida emocional estava um tanto abalada naquele instante, mas ele encontra uma mulher que a crise revelou para Elias que ela desejava. Ela sabia que morreria logo após comer aquele bolo que ela tinha, aquela farinha que ela tinha, aquele azeite que ela tinha, era o fim de tudo. O diagnóstico daquela mulher: morte. Diagnóstico de Elias: distúrbios causados pela tribulação. Diagnóstico da mulher: crise. Distúrbios provocados pela crise: morte. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Quando Elias chegou ali, ele chegou como representante de Deus. Elias não estava ali em nome dele próprio. Foi Deus que mandou Elias procurar aquela mulher. Se aquela mulher era pobre, aquela mulher era viúva, se ela estava quase morrendo ou não, não importa. Se Deus manda alguém te procurar, se Deus vai ao teu encontro, esteja você no estado que tiver, sem gás, sem luz, sem água, vivendo às margens, vivendo no limite, eu quero te falar, Deus está agindo e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Acredite nisso, que o nosso Deus, Ele continua agindo em nosso meio. Elias falou para aquela mulher: olha, mulher, eu estou te pedindo para fazer o bolo para mim, faça para mim, e depois você, o que sobrar, você dê para o seu filho. Faça como eu estou falando. E diz a Bíblia que aquela mulher, então ela pega o pouquinho de farinha, pega um pouquinho de azeite, e ela começa a amassar, e começa a fazer um bolo, e começa então a untar aquela farinha, e transformar aquilo num pequeno bolo, e ela pega uns cavacos, uns gravetos, ela faz uma pequena fogueira, e começa a assar aquele bolinho que estava fazendo. O seu filhinho: olha, mamãe, esse bolinho era para mim. E aquela mulher
continua fazendo bolinho, o garoto está com vontade de comer, é a sua última refeição e depois vem a morte, mas aquela mulher prepara aquele bolo no meio da crise e ela oferece com o seu coração triste, o seu coração rasgado no meio da tribulação, ela oferece para o profeta. O profeta então come. Aquela mulher assiste aquela cena, cena dolorida. Aquele garoto assiste aquela cena, cena dolorida. Enquanto o profeta come, aquele garoto entende que é a morte que vem para ele. Aquela mulher entende que é a morte que vem para ela. Mas eu quero que você entenda uma coisa: se Deus te pedir uma coisa no meio da crise, faça, porque o milagre vai acontecer. Aquela mulher não sabia que a crise revela quem você é, mas ao mesmo tempo, a crise revela a Deus para você. A crise revela o tamanho dos seus limites. A crise revela o tamanho das suas fraquezas. A crise revela o tamanho da sua descrença. A crise revela o tamanho da sua desesperança. Mas a crise é a porta de Deus para revelar que os milagres continuam de pé e eles podem acontecer. Ao acabar de comer, Elias manda aquela mulher meter a mão na panela de farinha e na botija de azeite. Mulher, pega a sua panela de farinha, mete a mão dentro dela, vire um pouco essa panela. E quando aquela mulher vai até a panela, estava cheia de farinha. Ela disse: como pode isto? Eu não tinha mais farinha. Mulher, coloque agora a mão na sua botija de azeite. Ela estava vazia, segura a botija, vire ela, entorne o azeite. Perceba que o que tem dentro dessa botija. E quando aquela mulher vira a botija, tinha azeite ali que não parava mais. Houve uma alegria naquele garoto, uma alegria para aquela mulher, porque azeite era algo riquíssimo e importantíssimo para as famílias. Então foi um grande milagre de Deus naquela família. O que eu quero te falar nessa noite é que a crise revela quem somos. Eu tenho visto, por exemplo, o nosso presidente se perder por causa da crise. Ele não consegue se conter e ele fala o que ele pensa, dá na telha. E cada vez que ele fala o que dá na telha, sem um projeto, causa mais estragos no que ele fala. O que é isso mais do que a crise que está cercando ele e está fazendo ele perder a sua orientação psicológica a ponto de falar o que pensa, sem projetar e sem perceber os perigos que podem causar ou agravar uma crise maior. Da maneira que nós vemos esse exemplo de um governante que se perde em sua fala porque está sendo pressionado por uma economia que afunda, da mesma forma você, quando você está atribulado, você murmura contra Deus. Quando você está atribulado, você fere o Espírito Santo com palavras. Quando você está atribulado, você roga a praga, você diz que é o inferno, você diz que é castigo, você diz que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. E quando você faz essas declarações malignas e perversas contra o céu e contra Deus, você não atrai o milagre, mas você atrai mais maldição para a sua vida. Faça como aquela mulher que ofereceu tudo que tinha na sua crise ao profeta. Se você oferecer tudo que você tem, se você tem um pouquinho no seu coração de alegria, se você tem um pouquinho de fé no teu coração, se você tem um pouquinho de esperança que está acabando, é só um bolinho de esperança, é só um pouquinho de alegria que você tem, está no fundo da panela, é o final de tudo. Ofereça a Deus com a sua família e diga: Senhor, no meio da incerteza, no meio da crise, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu creio que portas se abrirão, eu creio que Deus fará coisas novas na nossa vida. Então, baseado nessa palavra, enquanto o nosso ministério de louvor se aproxima, para que possamos louvar ao Senhor, eu quero que você, aí na sua casa,
você que está enfrentando essa crise existencial, por causa dessa fase de isolamento social, distanciamento social que estamos vivenciando. E eu conversava com uma pessoa, veja querido, uma pessoa que estava tão atribulada, que quando ela foi fazer um trabalho para vender, a pessoa se apavorou tanto, que na hora do nervoso, em vez de fazer o trabalho, quebrou o trabalho, irritado porque não estava dando certo. Veja, a tribulação afeta tanto o cérebro, que o trabalho que ela estava fazendo para vender, ela quebrou, chateado, porque não deu certo. Há pessoas que se perdem, se desorientam, e nessa noite, nós vamos louvar o Senhor, e vamos orar por você. Deus vai te dar paz, Deus vai te dar tranquilidade no momento de crise. Deus vai te dar sentimentos de equilíbrios no momento da crise. Deus vai te conceder sabedoria no momento da crise. Deus vai te dar um sentimento de nobreza aonde não havia. Deus vai te dar fortaleza aonde não havia. Deus vai te dar segurança aonde não havia, porque Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Vamos louvar o Senhor então nessa noite. Enquanto você está louvando, aonde você estiver, meu irmão, aí na sua casa, eu quero que você ore conosco nessa noite. Essa luta não vai destruir a tua vida. Esse momento que estamos passando, ele vai passar. Não se desespere. Deus te deu inteligência para superar. Deus te deu capacidade para pensar. Deus te deu joelhos para se dobrarem. Deus te deu capacidade de imaginar e enxergar as vitórias. Deus te deu fé, esperança. Exerça essas ferramentas espirituais. Não se desespere. Não revele coisas ruins em você. Não revele coisas que ferirão a Deus, mas agradarão o inferno. Não faça isso. Revele o melhor de você na tribulação. Revele a sua esperança na tribulação. Revele o melhor de você como crente que acredita no milagre. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluias, aleluias. O Espírito de Deus está nesse lugar, está na sua casa, está aí onde você está ouvindo, no seu trabalho, na sua casa. O Espírito de Deus está te visitando agora, meu irmão. Não se desespere, não se desespere. Há um Deus aqui, há um Deus aí onde você está no controle de tudo. Não se desespere. Aleluia. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Recebe o Espírito de Deus, meu irmão. Recebe o Espírito de fortaleza. Recebe a alegria do Senhor. Receba a paz do Senhor. Receba a força de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba de Deus. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, eu quero orar especialmente por essa pessoa que está ouvindo agora, Pai. Esta pessoa que abriu a sua boca hoje e murmurou contra Ti, Senhor. Esta pessoa que abriu a sua boca hoje para rogar praga e desejar o mal. Esqueceu os princípios cristãos que tinha no coração. Mas no meio da crise, desejou o mal para o patrão. Desejou o mal para pessoas que nem estavam ouvindo ela falar. Se perderam na angústia. Estão agora, Senhor, proferindo palavras negativas. Palavras de pessimismo. Palavras destruidoras. Palavras que são palavras terminais. De uma vida que sucumbe. Senhor, isso não é aquilo que nós desejamos. Pai, visita essa pessoa agora. No lugar do pessimismo, injete otimismo. No lugar de tristeza, injete alegria. No lugar de desespero, injete esperança. No lugar de ódio, injete amor. No lugar de desesperança, Pai, vai injetando a tua alegria, a tua esperança, Pai, no nome de Jesus. Vá saindo o sentimento negativo. Vá saindo agora tudo aquilo de ruim. Murmuração sai. Entra adoração no lugar. Sai reclamação, entra glorificação no lugar. Abra a tua boca para glorificar. Abra a tua boca para adorar. Abra a tua boca para dizer: Senhor, eu te adoro em meio à crise. Eu te adoro em meio à tribulação. Eu te adoro em meio às coisas negativas. Eu te adoro. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Receba esta bênção em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Aleluia. Acompanhe nossos cultos no YouTube, procurando Nova Vida Estrela do Norte. Faça isso também no Facebook, no Instagram e no Google para achar o nosso site. Nova Vida Estrela do Norte. Deus te abençoe, te dê uma noite de paz. Até o nosso próximo culto, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.